O mundo está à beira de uma transformação radical. As profecias antigas finalmente revelam o destino do líder chinês e o futuro da China? Se você sente que o mundo está mudando rapidamente, se está preocupado com o futuro da China, ou se simplesmente é fascinado por profecias milenares, este vídeo é essencial. Estamos prestes a desvendar interpretações chocantes que podem mudar tudo o que você achava que sabia. Prepare-se para questionar, duvidar e se surpreender. Descubra como essas previsões impactam diretamente sua vida. Desde a geopolítica global até a economia e talvez até mesmo seu futuro pessoal. Quer saber se o mundo está prestes a mudar drasticamente? Quer entender o papel crucial da China nesse cenário? Inscreva-se agora e junte-se a nós nesta jornada reveladora. Sabe aquela sensação de que os ponteiros da história estão acelerando? Que eventos que levariam décadas para se desenrolar agora acontecem em questão de meses, até semanas? Essa percepção não é mera fantasia. Algo profundo está em curso, um rearranjo de forças que moldam o nosso mundo em tempo real. É impossível ignorar a turbulência, a incerteza que paira como uma névoa sobre o cenário global, e no centro dessa névoa, ergue-se uma potência colossal no Oriente, liderada por uma figura que concentra em suas mãos um poder monumental. Estamos falando de um comando que se estende sobre uma terra vasta e uma população numerosa, definindo destinos e traçando rotas com determinação férrea. Mas, e se essa rota, planejada com tanto rigor e aparente controle, estiver na verdade entrelaçada com fios de um tecido muito mais antigo e misterioso? E se o curso dos acontecimentos, por mais moderno que pareça, estiver alinhado com vislumbres do futuro registrados há muito, muito tempo? A humanidade, desde os primórdios, olha para o desconhecido em busca de padrões, de avisos, de um sentido para o aparente caos. Nas entranhas da Terra, no movimento dos astros, nas palavras enigmáticas de visionários, sempre buscamos um espelho que refletisse o amanhã. Essas antigas premonições, frequentemente apresentadas em forma de parábolas, símbolos ou enigmas, parecem ganhar uma clareza desconcertante quando confrontadas com a realidade de hoje. Por que será que textos criados em épocas tão distantes ressoam de maneira tão contundente com os desafios que enfrentamos agora? Seria apenas a tendência humana de encontrar significados onde não há? Ou há de fato uma compreensão de ciclos maiores da existência? Uma espécie de intuição sobre o fluxo do tempo, codificada nessas mensagens que atravessam gerações e culturas? Pense na força que tem a descoberta de um segredo há muito guardado, a revelação de algo que estava escondido à vista de todos. É essa mesma energia de desvendamento que impulsiona a análise dessas profecias e suas possíveis ligações com o momento atual. Através dos séculos, sábios, oráculos e aqueles que se dedicavam a interpretar os sinais do universo deixaram seus registros. Alguns foram esquecidos, outros venerados. Parte de suas palavras se perdeu nas areias do tempo, enquanto outras sobreviveram, transmitidas oralmente ou preservadas em escritos, como cápsulas do tempo contendo mistérios. E entre essa vasta coleção de antevisões, algumas apresentam coincidências impressionantes, parecendo apontar para figuras e eventos marcantes em períodos específicos da história. O que realmente capta a atenção nessas convergências é a forma como certos detalhes, mesmo que simbólicos, parecem se alinhar com a realidade que presenciamos agora, especialmente no que diz respeito à ascensão global e ao papel central da nação chinesa. A busca por essas conexões proféticas não é motivada apenas por curiosidade histórica. Ela toca diretamente na incerteza que muitos sentem sobre o futuro. Em um mundo onde as notícias correm numa velocidade estonteante, onde as grandes potências se movimentam em um complexo jogo de xadrez, e onde o poder parece se consolidar de maneiras que escapam à nossa compreensão imediata, a busca por uma forma de antecipação de um mapa para o que virá é uma reação humana natural ao medo do desconhecido. É por isso que tantas pessoas se voltam para essas interpretações, buscando um guia, um alerta, um sinal de esperança, ou simplesmente uma confirmação para as intuições que já possuem.
E quando essas interpretações focam na figura do líder de uma das nações mais influentes e na possibilidade de uma mudança de era ligada a ele, a atenção se magnetiza, a curiosidade se torna urgente e a necessidade de entender aumenta exponencialmente. Existe uma tapeçaria complexa de textos proféticos, alguns amplamente divulgados em diversas culturas, outros restritos a círculos fechados, preservados em tradições ancestrais, particularmente no Oriente. O que intriga é a forma como diferentes fios dessa tapeçaria parecem se entrelaçar, apontando para cenários semelhantes em diferentes épocas. Historiadores, teólogos e aqueles que se dedicam a decifrar esses códigos têm trabalhado incansavelmente para compreender o contexto original dessas visões e, com a devida prudência, analisar suas possíveis ressonâncias com os eventos atuais. É nesse ponto de intersecção entre o passado remoto e o presente dinâmico que emergem as interpretações mais instigantes e, por vezes, perturbadoras. Observemos, por exemplo, como certas tradições proféticas orientais descrevem a ascensão de um grande poder vindo do leste e o papel de uma figura de liderança que exerceria um controle sem precedentes. Essas descrições, embora ricas em simbolismo, parecem estranhamente familiares quando consideramos a trajetória recente de uma nação específica e de seu proeminente comandante. Não se trata de afirmar categoricamente que essas previsões são um espelho fiel do presente, mas de notar a notável sintonia entre as antigas visões e o cenário político que se desenha hoje. É quase como se a grande narrativa da história, de alguma forma misteriosa, estivesse seguindo um roteiro pré-existente, revelado em fragmentos por aqueles que possuíam a capacidade de olhar além do véu do tempo. As interpretações que ganham força atualmente, especialmente em espaços menos convencionais de discussão, sugerem que os próximos anos, com um foco particular em torno de 2025 para alguns estudiosos, podem ser de extrema importância. Elas mencionam reveses significativos, períodos de grande instabilidade e a possibilidade de uma transição fundamental para certas estruturas de poder estabelecidas. O que torna essas leituras particularmente impactantes é que elas se arriscam a identificar ou pelo menos a descrever de forma inconfundível a figura central dessa possível transformação, direcionando o foco para o líder que hoje comanda o país mais populoso do planeta. Essas antevisões não se limitam a prever datas ou acontecimentos isolados. Elas se inserem em uma compreensão mais ampla de ciclos históricos, de confrontos de ideologias e de transições de eras. Para quem estuda os padrões da história, é fascinante ver como certas dinâmicas parecem se repetir, mesmo em contextos sociais e tecnológicos completamente diferentes. As tensões entre potências estabelecidas e emergentes, as disputas por influência e controle, os embates entre diferentes sistemas de valores, tudo isso ecoa em diferentes períodos da história humana. As profecias, sob essa ótica, podem ser vistas como tentativas de mapear esses grandes movimentos cíclicos, alertando para os momentos de virada, onde o curso da história pode tomar um rumo inesperado e, frequentemente, drástico. E qual a relevância disso tudo para você, que acompanha este conteúdo? Significa ter acesso a uma perspectiva ampliada, uma forma diferente de olhar para os eventos que se desenrolam ao seu redor. Significa poder considerar a possibilidade de que há camadas de significado nos acontecimentos que vão além da análise política superficial ou das notícias do dia a dia. Significa ter a oportunidade de refletir e talvez se preparar, mentalmente e informacionalmente, para as transformações que podem estar se aproximando. Afinal, se essas profecias contiverem um vislumbre de verdade, estar ciente de suas possíveis interpretações pode oferecer uma vantagem valiosa em um cenário global cada vez mais imprevisível. As interpretações que vêm ganhando projeção apontam para um período de intensa movimentação nos próximos anos. Elas não apenas prevêem desafios para a figura de liderança chinesa, mas também sugerem que esses desafios podem resultar em uma reconfiguração profunda do equilíbrio de poder dentro da própria nação e, como consequência inevitável, no palco global.
Algumas dessas interpretações mergulham em análises complexas de textos proféticos menos conhecidos, enquanto outras traçam paralelos surpreendentes com fenômenos da natureza, como movimentos planetários ou eventos astronômicos, e até mesmo com acontecimentos sociais ou culturais que parecem ter um simbolismo oculto. O fio condutor que as une é a audácia de sugerir que o período de comando de um dos líderes mais poderosos da história moderna pode estar atingindo um ponto de culminância e, quem sabe, de uma grande transição. Pense no impacto que uma mudança dessa magnitude pode ter. Uma nação do porte da China, com sua vasta influência econômica e militar, passando por uma transformação fundamental, liderada por uma figura cujo destino parece estar, de acordo com essas interpretações, ligado a forças que transcendem o controle humano. Isso não é apenas um fato político, é um potencial reajuste tectônico, cujas ondas sísmicas podem ser sentidas em cada continente, em cada mercado, em cada vida. É por isso que entender essas profecias, explorar as diversas interpretações que surgem e considerar suas possíveis implicações, se torna não apenas interessante, mas crucial neste momento particular da história humana. Podemos estar, de fato, testemunhando o desdobramento de eventos que foram previstos há muito tempo, e ter a chance de vislumbrar esse possível roteiro oculto é, no mínimo, uma experiência fascinante e, no máximo, um conhecimento estratégico para navegar no futuro. As narrativas que emergem dessas novas leituras proféticas frequentemente se contrastam fortemente com a imagem de solidez e controle absoluto que o regime chinês busca projetar. Elas falam de fragilidades internas, de contestações inesperadas ao poder estabelecido e de uma possível fragmentação ou enfraquecimento da estrutura de comando. É justamente esse contraste que as torna tão perturbadoras para muitos, pois desafiam a percepção dominante e sugerem que a aparente força pode estar mascarando vulnerabilidades significativas. É como observar uma estrutura que parece inabalável, e guiado por essas interpretações começar a notar fissuras que, segundo alguns, indicam uma eventual ruína. É importante notar que essas profecias não se limitam a prever apenas cenários negativos. Algumas também apontam para a possibilidade de um recomeço de uma era de maior abertura, ou de uma reorganização mais equilibrada após um período de transição desafiadora. Para muitas pessoas que vivem sob sistemas de governo restritivos, essas previsões oferecem uma centelha de esperança. A ideia de que a situação atual não é permanente e que um futuro diferente, com mais liberdade e dignidade, é alcançável. É essa dualidade, a antevisão de tempos difíceis e a promessa de renovação, que confere a essas mensagens um poder particular e as torna ressonantes para um público amplo, incluindo aqueles cujas vidas são diretamente impactadas pela influência do poder chinês. A análise dessas profecias e sua aplicação ao contexto político atual exige um olhar atento e crítico. Não se trata de aceitar cada interpretação como verdade absoluta, mas sim de explorar as possíveis conexões, de identificar padrões recorrentes e de ponderar sobre a pergunta fundamental: o que nessas antigas visões reflete as ansiedades e esperanças do nosso tempo? E mais importante, essas interpretações nos oferecem alguma forma de orientação ou preparação para os desafios que podem estar a caminho, independentemente do nosso nível de crença na sua literalidade. Essa é a real contribuição dessas análises. Elas nos instigam a pensar criticamente, a questionar as narrativas estabelecidas e a considerar possibilidades que vão além do que é imediatamente aparente. As interpretações mais recentes que têm ganhado destaque parecem focar em eventos que poderiam atuar como gatilhos para o fim de uma era, para o atual comandante chinês. Alguns cenários vislumbram desafios internos ao seu comando. Outros prevêem eventos externos imprevistos que poderiam desestabilizar a estrutura de poder. Há, inclusive, interpretações que traçam paralelos com fenômenos naturais ou celestes, sugerindo que forças cósmicas podem estar alinhadas para precipitar essa mudança de ciclo. É uma intrincada rede de previsões,
entrelaçada com fios de história, misticismo, astrologia e análise política, que juntas esboçam um panorama de um futuro próximo, potencialmente volátil. Para quem anseia por uma reconfiguração do poder global, ou teme a expansão de regimes autoritários, essas profecias oferecem um vislumbre de uma realidade diferente. Para quem se preocupa com a estabilidade internacional, elas servem como um sinal de alerta. E para quem simplesmente busca uma compreensão mais profunda das correntes ocultas que podem estar influenciando o nosso destino coletivo, elas representam um convite a uma exploração fascinante. O simples fato de essas interpretações estarem ganhando tração agora, neste momento específico da história, já é, por si só, um indicativo de que há uma percepção generalizada de que algo significativo está em movimento. As profecias, em sua essência mais pura, são manifestações da incessante busca humana por significado e por um senso de controle em um universo que muitas vezes parece aleatório. Elas nos lembram que, mesmo diante da vastidão da incerteza, a chama da esperança por um futuro melhor persiste. E quando essa esperança e esses temores encontram ressonância em textos antigos e em interpretações que parecem se alinhar com a realidade que vivenciamos hoje, a sensação de que estamos à beira de algo monumental se acentua. O fim de uma era, para uma figura de poder global, não é apenas uma previsão isolada. É um potencial catalisador de transformações cujas ramificações podem alterar a trajetória da história para cada um de nós. A maneira como essas profecias são reinterpretadas e compartilhadas hoje, muitas vezes impulsionadas pelas plataformas digitais, reflete a forma como a informação e as ideias circulam na era moderna. O que antes era conhecimento restrito a eruditos ou a círculos esotéricos agora está ao alcance de qualquer pessoa com acesso à rede. Essa espécie de democratização do conhecimento, ou pelo menos da especulação, permite que mais pessoas se envolvam com esses temas e formem suas próprias opiniões, embora também exija um alto grau de discernimento para navegar entre interpretações sérias e pura fantasia. As implicações de uma possível transição de era para a figura de liderança chinesa, conforme sugerido por algumas dessas leituras proféticas, são amplas e multifacetadas. Elas abrangem desde mudanças fundamentais na estrutura política interna da nação, com a possibilidade de disputas pelo poder, ou uma evolução para um sistema de governança diferente, até repercussões significativas nos mercados financeiros globais, nas relações diplomáticas e nos equilíbrios de poder em diversas regiões do mundo. Para aqueles que possuem laços ou interesses na China, sejam eles comerciais, políticos ou pessoais, estar atento a esses sinais e interpretações pode ser um fator crucial para antecipar riscos e identificar novas oportunidades. As novas interpretações que vêm à tona parecem adicionar camadas de profundidade e complexidade a profecias que talvez já fossem conhecidas. Elas buscam correlações que antes não eram aparentes, utilizam ferramentas de análise que não existiam quando os textos foram criados e trazem à luz aspectos que estavam obscurecidos ou foram negligenciados. É um processo contínuo de desvendamento, onde cada nova informação que surge no cenário global parece lançar uma nova luz sobre as palavras antigas, revelando significados que até então permaneciam inacessíveis. A atração que essas profecias exercem sobre o público não se deve apenas ao seu conteúdo intrigante, mas também à sensação de que elas oferecem uma narrativa alternativa aos discursos oficiais. Em um mundo onde a informação é frequentemente filtrada e controlada por interesses políticos, as profecias e suas interpretações apresentam uma perspectiva que desafia a narrativa hegemônica e que para muitos parece carregar um grau maior de autenticidade ou insight. É como se elas fornecessem uma chave para decifrar um intrincado código que rege os grandes movimentos do cenário global. Essa busca por significados ocultos e por um roteiro para o futuro não é um fenômeno novo na história humana, mas a intensidade com que ela se manifesta no momento atual, particularmente em relação ao líder chinês e ao futuro da China, reflete a importância central que essa nação e sua figura de comando
adquiriram no cenário mundial. O destino de um país tão vasto e influente tem ramificações para todos, e a ideia de que esse destino possa estar de alguma forma esboçado em profecias ancestrais adiciona uma dimensão de fascínio e, para alguns, de apreensão a essa realidade. As interpretações que sugerem uma mudança de era para a figura de liderança chinesa não são uniformes e divergem em detalhes e possíveis cronogramas. Algumas apontam para eventos específicos em um futuro próximo, enquanto outras indicam um processo mais gradual de enfraquecimento da influência ou uma transição de poder que se estenderia por um período maior. O que unifica essas diversas leituras é a ideia geral de que o período atual constitui um ponto de inflexão significativo para a China e para a sua liderança, e que essa transformação pode ter sido antevista há muito tempo. Para aqueles que se sentem apreensivos com a consolidação do poder autoritário ou que nutrem esperanças de reformas, essas profecias oferecem um vislumbre de um horizonte diferente. Para quem se preocupa com a estabilidade internacional, elas funcionam como um sinal de alerta que não pode ser ignorado. E para quem simplesmente busca desvendar as forças complexas que podem estar secretamente moldando o nosso destino coletivo, elas representam um convite irresistível à investigação. O simples fato de essas interpretações estarem circulando e ganhando tanta visibilidade agora, neste momento preciso, já é, por si só, um forte indicativo de que há uma percepção generalizada de que estamos vivendo tempos de profundas transformações. As profecias, em sua essência mais profunda, atuam como espelhos das inquietações humanas e da nossa perene busca por ordem, em um mundo que frequentemente nos parece caótico e imprevisível. Elas servem como um lembrete de que, mesmo diante da incerteza que nos cerca, a esperança por um futuro mais luminoso persiste. E quando essas esperanças e temores encontram eco em textos que atravessaram séculos e em interpretações que parecem conversar diretamente com a realidade que presenciamos hoje, a sensação de que estamos à beira de um evento de proporções históricas se intensifica. O fim de uma era para uma figura de poder global não é apenas uma antevisão isolada. É um potencial gatilho para uma cadeia de eventos cujas repercussões podem redefinir a trajetória da humanidade. A forma como essas profecias são abordadas e compartilhadas na era digital, muitas vezes impulsionadas pela viralidade das redes, demonstra a sede humana por narrativas que ofereçam uma explicação para o inexplicável. O que antes era conhecimento restrito a círculos muito específicos, agora se torna assunto de debate público, acessível a qualquer pessoa com interesse no tema. Essa disseminação em massa, embora traga o risco da desinformação, também permite que um público muito maior se engaje com essas ideias e comece a questionar as narrativas estabelecidas, buscando uma compreensão mais profunda do que está acontecendo no mundo. As implicações de uma possível transição de era para a figura de liderança chinesa, conforme sugerido por algumas dessas leituras proféticas, são vastas e complexas. Elas impactam desde a dinâmica política interna da nação, com a possibilidade de mudanças significativas na estrutura de poder, ou uma evolução para um sistema de governança diferente, até as relações econômicas globais, as alianças internacionais e os equilíbrios de força em diversas regiões do mundo. Para aqueles que possuem conexões ou interesses diretos ou indiretos na China, sejam eles comerciais, diplomáticos ou pessoais, estar informado sobre essas interpretações pode oferecer um insight valioso para antecipar cenários e tomar decisões mais conscientes. As novas interpretações que vêm à tona parecem adicionar camadas de complexidade e nuance a profecias que talvez já fossem conhecidas por alguns. Elas buscam correlações que antes passavam despercebidas, utilizam metodologias de análise que não estavam disponíveis no passado e trazem à luz aspectos dos textos proféticos que estavam obscurecidos ou foram negligenciados. É um campo de estudo em constante movimento, onde cada novo evento no cenário global parece oferecer uma nova chave para decifrar os antigos enigmas, revelando significados que até então permaneciam fora de alcance.
A atração que essas profecias exercem sobre o público não se limita ao seu conteúdo inerentemente misterioso, mas também à sensação de que elas oferecem uma alternativa aos discursos que muitas vezes percebemos como controlados ou tendenciosos. Em um mundo onde a informação é uma ferramenta de poder e influência, as profecias e suas interpretações representam uma voz de fora, uma perspectiva que desafia a narrativa oficial e que, para muitos, parece mais autêntica ou reveladora. É como encontrar um mapa secreto que oferece um caminho alternativo para entender os grandes movimentos geopolíticos e sociais. Essa busca por compreensões ocultas e por um possível roteiro para o futuro não é um fenômeno inédito, mas a intensidade com que ela se manifesta no período atual, especificamente em relação à figura de liderança chinesa e ao futuro da China, reflete a posição central que essa nação e seu comando ocupam no tabuleiro global. O que acontece com um país desse porte e com sua liderança tem um impacto que se espalha por todo o planeta, e a ideia de que esse impacto possa estar de alguma forma esboçado em profecias milenares adiciona uma dimensão de fascínio e, para muitos, de apreensão a essa realidade. As interpretações que sugerem uma mudança de era para a figura de liderança chinesa não são unânimes e apresentam variações em seus detalhes e possíveis prazos. Algumas apontam para eventos específicos que poderiam ocorrer nos próximos anos, enquanto outras descrevem um processo mais gradual de perda de influência ou uma transição de poder que se estenderia por um período mais longo. O que converge nessas diversas visões é a percepção de que o momento presente representa um ponto de virada significativo para a China e para sua liderança, e que essa transformação pode ter sido antecipada há muito tempo. Para aqueles que acompanham esses temas com interesse, a sensação é de estar observando a história se desenrolar em tempo real, com a possibilidade intrigante de que um plano maior esteja sendo executado diante dos nossos olhos. As profecias e suas novas interpretações funcionam como um guia incompleto desse plano, cheio de símbolos e mistérios a serem decifrados, mas que, para alguns, oferece pistas cruciais sobre o que esperar. É uma jornada que exige curiosidade, discernimento e uma mente aberta para considerar possibilidades que vão além do que é imediatamente aparente. A relevância dessas profecias no momento atual também pode ser interpretada como um sintoma da nossa própria era de incerteza. Em tempos de grande volatilidade e imprevisibilidade, a necessidade humana de encontrar respostas e um sentido para o que está acontecendo ao nosso redor se intensifica. As profecias oferecem essa estrutura, essa narrativa, que pode ajudar as pessoas a processar eventos complexos e a encontrar um padrão ou propósito onde antes parecia haver apenas caos. E quando essa narrativa se conecta com figuras de poder global e com o destino de nações inteiras, ela se torna irresistivelmente atraente para um público amplo que busca desesperadamente por clareza em meio à confusão. As novas interpretações que vêm à tona carregam consigo a promessa de desvendar enigmas ancestrais e de trazer à luz verdades ocultas sobre o futuro. Elas se baseiam em estudos aprofundados dos textos originais, na análise minuciosa de eventos históricos sob a luz dessas previsões e na busca incessante por conexões que escapam a uma análise superficial. É um trabalho que combina a erudição histórica com a intuição e a busca por padrões onde cada nova peça do quebra-cabeça parece trazer uma nova camada de significado para as palavras antigas, revelando vislumbres do que pode estar por vir, que até então permaneciam no reino do desconhecido. A ideia de que o destino de um líder tão poderoso possa estar, de alguma forma, prefigurado em profecias que datam de séculos atrás é, sem dúvida, um conceito que cativa a imaginação. Ela nos lembra que, apesar de todo o nosso avanço tecnológico e de toda a nossa capacidade de planejar e controlar o ambiente ao nosso redor, ainda existem dimensões da existência e do tempo que escapam à nossa compreensão racional completa. E é nesse espaço de mistério entre o que sabemos e o que não sabemos que as profecias continuam a exercer seu poder e seu fascínio, convidando-nos a olhar para a realidade
com olhos que buscam padrões e significados mais profundos. Para quem está interessado em explorar a fundo esses temas, o caminho é longo e exige não apenas curiosidade, mas também um alto grau de discernimento. Há uma vasta gama de interpretações disponíveis, algumas fundamentadas em estudos rigorosos, outras puramente especulativas. O importante é abordar esse campo com uma mente aberta, mais crítica, explorando as diversas perspectivas, comparando as diferentes análises e formando sua própria compreensão informada. O objetivo principal não é necessariamente endossar cada previsão como fato, mas sim entender o que essas profecias e suas interpretações nos dizem sobre as ansiedades, esperanças e desafios do nosso tempo, e como elas podem oferecer uma lente diferente para observar o cenário global. O fim de uma era, para a figura de liderança chinesa, conforme sugerido por algumas dessas interpretações, não é apenas um evento de significado político. É um momento que pode carregar profundas ressonâncias para muitas pessoas em um nível pessoal e até espiritual. Para aqueles que percebem o atual sistema de governo na China como uma força restritiva ou opressora, a simples ideia de um possível enfraquecimento ou colapso desse poder representa uma poderosa fonte de esperança para um futuro com mais liberdade e dignidade. Para outros, a possibilidade de instabilidade em uma nação com o porte e a influência da China pode gerar preocupação e incertezas significativas sobre o futuro global. As novas interpretações que vêm surgindo parecem ser mais específicas em seus detalhes e na sugestão de possíveis prazos do que muitas profecias do passado. Elas apontam para eventos que poderiam ocorrer em um futuro próximo, e algumas chegam a mencionar períodos de tempo mais definidos ou sequências de acontecimentos que poderiam levar a uma grande transformação. Essa aparente especificidade adiciona uma camada extra de urgência e fascínio às previsões, tornando-as ainda mais convincentes e dignas de atenção para quem busca respostas sobre o futuro imediato. A forma como essas profecias se relacionam com as figuras políticas centrais da atualidade, particularmente com o líder chinês, é o que as torna tão relevantes e capazes de capturar a atenção de um público amplo neste momento. Elas elevam as figuras políticas de meros atores no palco da história a personagens em uma narrativa profética maior, conectando seus destinos a padrões e ciclos que parecem transcender as dinâmicas políticas e sociais convencionais. É essa personalização e essa conexão com o grande plano que confere a essas interpretações um poder narrativo tão forte e a capacidade de gerar tanto interesse, debate e, sim, preocupação. Essa exploração das profecias antigas e suas novas interpretações é, em sua essência, uma jornada contínua em busca de significado em um mundo que frequentemente nos parece complexo e imprevisível. Ao considerar a possibilidade de que o futuro possa estar, de alguma forma, prefigurado em textos que atravessaram séculos, somos impelidos a refletir sobre o nosso próprio lugar neste vasto e intrincado drama da história humana. É uma jornada que desafia nossas suposições mais básicas sobre o tempo, o destino e o livre-arbítrio, e nos convida a olhar para a realidade que nos cerca com novos olhos, buscando padrões e conexões que antes não eram perceptíveis. O impacto que a exploração dessas profecias pode ter na vida das pessoas que as assistem é multifacetado e potencialmente profundo. Para alguns, elas podem servir como uma fonte inesperada de esperança em tempos que parecem sombrios, oferecendo a perspectiva de um futuro diferente e mais positivo. Para outros, elas podem gerar preocupação e incerteza, especialmente se as previsões apontam para períodos de instabilidade ou conflito. E para muitos, elas simplesmente oferecem uma perspectiva intelectualmente estimulante e fascinante sobre os eventos globais, uma forma de conectar o passado distante com o futuro incerto, de maneiras que as análises convencionais não conseguem. Elas estimulam a reflexão, o diálogo e o questionamento sobre temas que são de vital importância para todos nós, convidando-nos a considerar as forças invisíveis ou menos óbvias que podem estar moldando o nosso destino individual e coletivo. As novas interpretações que vêm à tona em relação à figura de liderança chinesa
e ao conceito de ao fim de uma era, parecem estar em um diálogo constante e dinâmico com os eventos que se desenrolam no mundo real. Cada nova notícia, cada desenvolvimento político, cada mudança social parece servir como uma peça adicional do quebra-cabeça profético, ajudando a refinar ou a confirmar as interpretações existentes e a trazer à luz novas conexões e insights. É um campo de estudo que está vivo e em movimento, continuamente se adaptando e evoluindo à medida que a própria história se desdobra, mantendo o público engajado na busca incessante por respostas e por um vislumbre do que o futuro reserva. A atração que essas profecias exercem sobre um público tão vasto demonstra a busca humana universal por um senso de ordem, por uma narrativa que possa dar sentido a um mundo que muitas vezes parece caótico e imprevisível. Elas oferecem essa estrutura, essa linha narrativa, que pode ajudar as pessoas a processar a complexidade dos eventos ao seu redor e a se sentir mais preparadas para o futuro que se aproxima. Muito obrigado a você que já faz parte desta comunidade, que mostrou seu apoio com o like, que compartilhou este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a essa discussão e que dedicou um tempo para deixar um comentário, enriquecendo nossa análise e compartilhando suas perspectivas. Sua participação é o que torna tudo isso possível e ainda mais relevante. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, considere fazer parte deste espaço. E se já é inscrito, continue interagindo. Seu apoio contínuo, seja curtindo, compartilhando ou comentando, é fundamental para seguirmos juntos desvendando os mistérios e as conexões que moldam o nosso tempo.